Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Então, nós vamos iniciar a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, em cumprimento à Lei Federal 8.689, de 93. Querendo lembrar que o doutor Ayrton, que é o presidente do Conselho, não pode estar presente. Então, a Clarinda, que é a vice-presidente, vai estar aqui representando o Conselho Municipal de Saúde. Pediria para Vera vir fazer a apresentação das unidades básicas de saúde. Não fui eu, foi você. Então tá bom. Bom dia a todos. Nós temos no município 5 unidades básicas de saúde, e eu vou apresentar um comparativo entre a produção com a capacidade instalada. Nós vamos começar com o Parque Rodrigo Barreto. A gente percebe, nós dividimos clínica médica, ginecológica e pediatria, porque são os atendimentos de unidade básica. E nós percebemos que nós temos uma meta a cumprir, que é 100%, daria, vamos supor, eu vou começar com clínica médica, seria 3.305, e nós atendemos só 2.802. Aí vocês, apenas 2.802. Esse apenas, por quê? A gente tem uma meta a cumprir, a gente não consegue atingir essa meta, e a gente já observou em todos, tanto a clínica geral, como ginecologia e pediatria, essas metas não são atingidas por falta dos pacientes, eles não vêm às consultas, e a gente já está elaborando uma estratégia para a gente conseguir atingir nossa meta. E qual seria essa estratégia? A gente está levantando os médicos que têm uma falta maior e aumentar o número de atendimento desses médicos para a gente conseguir atingir a nossa meta. Pode ir, Paulo. A Jardim Emília, a mesma coisa, a gente tem uma meta a atingir e pode ver clínica médica 91, ginecologia 78, pediatria 42. Aí os pacientes falam que não tem médico, mas a gente prova que a gente tem um médico disponível, infelizmente nós não temos os pacientes, por falta mesmo deles. Pode ir, Paulo. Mirante, a mesma coisa. Nova Arujá. CS2, que é a unidade básica. E aí a gente tem dos especialistas também, é a mesma coisa, nós temos uma meta a atingir, e a maior atingida foi do cardiologista, que a gente tem uma procura grande e o absenteísmo é menor. Pode ir, Paulo. Aí é um comparativo entre a produção com a capacidade instalada. Então, nós temos uma produção em azul de 75%, e a meta seria o 100%, que a gente não está atingindo devido a esse problema com os pacientes. Nós temos um projeto que se chama Viver Bem, onde trabalha a enfermeira, o psicólogo, que é a Márcia, e nós temos um estagiário de educação física, onde a gente faz atividades de educação física e também atividades fora do município. Aí é o atendimento da psicóloga, onde a gente coloca embaixo os grupos, nós tivemos 18, 19 grupos, e aí os atendimentos nos grupos. Começamos esse mês a fazer o projeto em 2 unidades básicas, que é no Mirante e no Nova Arujá. Esse é o mapa do atividade física, que é do estagiário de educação física. Também os grupos e os atendimentos. Oi? Esse grupo ele é específico para hipertenso e diabéticos, tá? Isso não impede de outras pessoas quererem participar, mas ele é específico para hipertenso e diabético. E a gente também tem um trabalho alimentar, então a gente ensina a fazer alimentação saudável, tá? Então as enfermeiras acabam assumindo essa atividade. Pode ir. O serviço da assistência social, a gente tem 2 assistentes social, a partir desse mês eles já estão fazendo
6 horas diárias, né, de acordo com uma resolução. Então, a gente escalou esses 2 assistencial para dar o período todo. Tá? Aí são os atendimentos que nós fazemos com os munícipes. É entrega de medicação, alimentação, órtese, prótese, visita, comissão do planejamento familiar, onde faz parte assistência social, psicólogo, a enfermeira, a laqueadura também, que faz parte da comissão do planejamento familiar, né? E a vasectomia, também, que a gente acaba encaminhando para fora do município nesse momento. Orientações em gestantes por telefone, isso aí foi implantado em agosto, onde o serviço social liga para gestantes, orienta elas por telefone da responsabilidade perante as consultas delas, né, de ir até a consulta, das consultas do puerpério. Eu acho que é uma orientação que está sendo bastante válida, né, porque está tirando muita dúvida em relação a novo agendamento, então eu acho que está dando muito certo esse procedimento. Pode ir, Paulo. Serviço diagnóstico laboratório, onde a gente tem um serviço terceirizado, que é do deliberato. Aí tem os exames que nós fizemos, né, e os pacientes que a gente atendeu. Volta, Paulo. O laboratório de atenção básica, os exames deu 22.941 exames. Nós não temos demanda reprimida. E o número de pacientes, 3.644 pacientes a ser atendidos nas unidades básicas. Aí o exame de controle do câncer do útero é uma coisa que eu fico muito feliz, né? Porque a gente não estava conseguindo fazer isso. A gente tem não o exame fazia. A gente implantou e está cobrando muito, que é um pacto, né? A gente tem que cobrir 60% dos exames alterados, que são os casos positivos, que é onde a gente tem que fazer o segmento. O que é o segmento? A gente investiga esta paciente, a gente sabe se ela foi fazer a cirurgia ou está fazendo o tratamento para o câncer do colo do útero. Então, isso, para mim, é uma grande satisfação que a gente está conseguindo atingir os 100%, tá? Dos exames positivos. Serviço de fisioterapia, também é um serviço novo, não é, né? Faz pouco tempo que a gente está com ele, mas a gente está vendo que a gente tem um acréscimo de número de exames de fisioterapia. O número, em junho, deu 167 pacientes, em agosto, 192, setembro, 215, sendo que as sessões, cada paciente depende, tem 10, às vezes 20 sessões, né? 3.680 sessões em julho, agosto, 4.154 sessões, em setembro, 4.990, totalizando 12.824 sessões, com 574 pacientes. Os exames de imagem, que é do serviço terceirizado que a gente tem, que é da DPI. A gente atendeu o número de 4.417 exames, no total de pacientes, 4.010 pacientes. A mamografia também, nós estamos conseguindo fazer os segmentos, isso também está deixando a gente muito, né, feliz com isso. O segundo trimestre, a gente atendeu 685 exames, sendo que 5 casos positivos, a quais a gente está fazendo segmento. No terceiro, 530 exames, sendo 3 positivos, e também a gente está conseguindo fazer o segmento. O total, 8 segmentos de 1.215 pacientes que realizaram mamografia. Nós tivemos 2 mutirões de mamografia, tá? E pretendemos fazer mais um ainda esse ano. A remoção de ambulatórios, onde é feito para o nosso serviço próprio de ambulância. Aí tem as cidades do Alto Tietê, a qual a gente leva os nossos pacientes, inclusive para São Paulo e Guarulhos. Aí o serviço de paciente transportado pelas causas, né? Ainda transportamos muito problemas renais, que são
as hemodiálises, né? Que os pacientes têm o carro para levar para os serviços de hemodiálise. Serviço de urgência e emergência, que é um terceirizado, que é o Sr. Bergamasco, né? Onde tem as ocorrências básicas, né? Ocorrências de ambulância de UTI, 94, ocorrência de ambulância básica, 1.371, e total de remoções, 1.465, serviço terceirizado. A central de vagas é um serviço que a gente tem na Secretaria de Saúde, onde a gente trabalha em agendar vagas e a gente consegue monitorar os encaminhamentos desses pacientes, né? A gente está trabalhando agora com o Conexa e o CISREG. O Conexa está dando muito certo e tem algumas vagas que caem no bolsão. Se alguém não sabe o que é o bolsão, são vagas excedentes que sobram de outros municípios e a gente consegue pegar essas vagas e consegue agendar para os nossos pacientes. É um programa que está dando muito certo, tá? Que é o Conexa. O CISREG, a gente vai ter um treinamento agora, dia 9, 10 e 12, né, Paulo? Nós vamos ter um treinamento ao qual a gente vai começar a trabalhar com o CISREG nas agendas das nossas unidades básicas. Então, a gente vai conseguir ter um controle maior deles, dessas vagas nossas. Pode ir, Paulo. Exames agendados por município. Aí tem os municípios, né, qual a gente agenda muito para Itaquá, tá? E o Conex. O Itaquá, pela PPI, não é nossa referência, tá? Em muitas coisas, são pouquíssimas referências, então, mas a gente consegue agendar muito lá. A porta aberta de grande é lá. Hospital Regional de Itaquá. Não, Santa Marcelina de Itaquá. Oi? As remarcações. A gente tem esse problema das faltas dos pacientes, né? Ainda temos as faltas dos pacientes, né? Muitas vezes por falta de comprometimento mesmo, e acontece a gente ter que remarcar os exames, remarcar os médicos desses pacientes. Então, ainda temos que trabalhar na conscientização desse paciente. Pode ir, Paulo. A saúde mental, que é o CAPS, né, onde a gente tem o serviço da psicóloga, do assistente social, da enfermeira, do grupo, da oficina, da visita, da psicoterapia individual. É um programa, o CAPS, né, está dando muito certo. Os pacientes estão muito contentes. A Neide está aí, acho que pode dizer, né, que a gente faz com muito amor, né, a gente sabe que é um paciente que precisa muito. A oficina terapêutica está dando muito certo. A gente tem oficina de bijuteria, de música, que mais? Bijuteria, música, pintura. A gente, com a enfermeira, a gente tem um trabalho também de medicação. Ela faz um trabalho que ela orienta o paciente sobre a medicação. Existe um serviço da enfermeira mais assistência social que sai fora do CAPS para dar medicação em casa, orientar a família. Então, eu acho que é um serviço que está dando muito certo, né? Aí tem um grupo, tem a pintura que eles fazem, tem a oficineira lá, fazendo a oficina, e também tem um trabalho fora do município, que eles fazem os passeios deles para fora do município, que é terapia, né? Pode ir, Paulo. Assistência farmacêutica. Né? A gente tem um total geral, né, de gastos, e a gente dividiu por unidades, né? Os valores, total geral. Nos 3 primeiros meses, 224.636,96 centavos. Nova Arujá, 11.185,94. Mirante, 27.578,14. Jardim Milha, 12.732,81. Barreto, 37.668,65. CS2, 135.471,42 centavos. A dispensação de medicamento, o que a Dagmar falou, é uma dispensação diária, é uma dispensação mensal para cada unidade. Então, cada unidade dessa tem um gasto nesse valor, tá? Que são os medicamentos da cesta básica e também o que é comprado com recurso próprio do município. E é pelo Rename, né? Pode ir.
Saúde bucal. Muito obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar? Senhor Roberto, por favor. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre a saúde bucal nesse último trimestre. Pode iniciar, Paulo, por favor? A gente vai começar falando do projeto Aprender Sorrindo, que é um projeto realizado nas escolas. E aí, nesse último trimestre, nós atendemos 2 escolas e as crianças que tinham necessidade de tratamento, 100% delas foi tratada. Atendemos 439 pacientes com 981 procedimentos realizados. A gente volta no ano seguinte nessa escola e, com certeza, a gente vai encontrar uma situação muito melhor. A ideia do projeto é justamente a coisa da continuidade. A gente chegar na escola, a gente trata as crianças e depois esquece. Então, se a gente conseguir passar anualmente, e a gente já tem essa experiência em outras escolas, a gente consegue cada vez mais controlar essa saúde bucal de uma maneira mais fácil. Né? O projeto está dando muito certo, a gente está muito contente. Pode passar, Paulo? Aqui a gente está tendo o comparativo das unidades com relação ao número de pacientes atendidos. A gente tem uma meta para atingir, que está aqui em vermelho, e o que a gente conseguiu atingir em cada unidade. No final a gente tem a totalização, então a gente tem uma variação. Vocês percebam, Barreto 70%, CS2 com 82%, o Mirante. O Emília, que tem ali, atingiu um número menor. Também, como a Vera falou anteriormente, por motivo de falta. A gente tem o profissional na unidade esperando, tem o paciente agendado, e é uma coisa engraçada que acontece, que a procura é grande, mas o número de faltas também. Isso aí dificulta muito a gente conseguir terminar o paciente, que a odontologia ela é baseada em procedimentos. Então, se o paciente vem e não dá continuidade, a gente não consegue terminar e não consegue dar vaga para o outro que está esperando. Então, talvez uma solução, como a Vera falou, seja aumentar um pouco, dependendo do local, o número de pacientes, contando com esse percentual de falta. Mas, no geral, a gente está 74%, é um número que precisa melhorar, mas também não é um número que deixa a gente preocupado, assim, o caminho está certo, temos só que fazer essas adequações. Pode passar. A mesma coisa com relação ao número de procedimentos realizados. Né? A odontologia tem essa particularidade, quer dizer, você tem a consulta e você realiza os procedimentos. A mesma coisa aqui com uma inversão com relação ao Emília com Nova Arujá. Nova Arujá foi porque a gente atendeu, fez menos procedimentos, embora o número de pacientes seja grande. Então, o que acontece aí? Às vezes um procedimento um pouco mais demorado, às vezes o profissional faz um pouco menos, então isso também serve para a gente como orientação. Então, num caso, de repente aumentar o número de pacientes, no outro, orientar o profissional para realizar mais procedimentos em cada um. Com relação Isto é. No Emília, aqui no outro quadro, a gente viu que tinha um número menor. Pode voltar. 61%. No número de atendimentos, de pacientes atendidos. Pode, por favor, Paulo. O número de procedimentos já subiu para 78%. Por quê? A orientação que é dada é assim: o paciente faltou, o que tiver sentado na tua cadeira, você faz o maior número de procedimentos possível. Justamente para poder, de repente, encerrar esse paciente logo e abrir vaga para um próximo. Pode passar, Paulo. Aqui eu sempre cito, coloco o número de adultos, né? Era um atendimento que não existia até o ano passado, e hoje quase metade, né, vamos dizer assim, do nosso atendimento é feito atendimento de rotina, não é emergencial, que era o que existia antes. Está sendo feito nos adultos. Eu acho que a proporção está bem razoável, para que a gente não pode também deixar de atender as crianças da gente, senão você vai ter sempre o adulto com problema, né? Pronto, Paulo. E aí a gente fala dos desafios que a gente tem, que a gente encontra. O maior problema que vocês vão escutar, as reclamações e tudo mais, é a dificuldade de conseguir a vaga para tratamento. Isso aí se explica porque a gente tem os pacientes que fazem uso do serviço público, que são os pacientes SUS dependentes, 55.325. E nós temos 14 dentistas. Então, ali pela conta, a gente tem um dentista para atender 3.951 pessoas. Isso aí é muito complicado.
O ideal, o que seria considerado ideal, seria um dentista para cada 2.000 habitantes. Isso porque aumentou em quase 50%, na verdade, o RH da odontologia. Nós tivemos 4 contratações novas, né? E mesmo assim, a gente sabe que a grande dificuldade, não só de Arujá, dos municípios de um modo geral, é a parte de RH nesse sentido. Uma boa notícia é que a gente vai ter a implantação do CEL, que também vai ajudar a gente, é uma lacuna que existe, a gente faz a atenção básica, mas a gente não tem a especialidade. Então, com a implantação do CEL, a gente vai oferecer alguns serviços que o paciente hoje não encontra na rede pública, que é a endodontia, que é o canal, né, o tratamento de canal, periodontia, que é o problema de gengiva, que é um problema muito sério. Isso aí é um dos grandes causadores de algumas doenças, da dificuldade de alguns diabéticos de manter a diabetes controlada, problemas com gestantes, pequenas cirurgias, e atendimento a pacientes com necessidades especiais, e a sistomatologia, que seria o diagnóstico de lesões, para ver se realmente é uma lesão benigna ou se não é, que também é uma coisa importante. Na parte é só isso. Se alguém tem alguma pergunta, estou à disposição. Pois não. Vamos implantar. Pode, Dagmar vai responder. Então, não sei, vocês sabem, eu acho, já foi publicado pelo Ministério da Saúde que o município de Arujá foi contemplado para o CEL. Nós estamos aguardando agora, eu acredito que no próximo mês, a entrada do dinheiro para a primeira fase, que é a da adequação para a residência, compra de equipamentos, para então contratar profissionais para começar o atendimento. Sim, já está toda feita, tudo em ordem. Nós estamos só aguardando a liberação do Ministério da Saúde dessa primeira fase para implantação. Mais alguma pergunta para o Roberto? O projeto Aprender Sorrindo, você diz? Então, inicialmente a gente está fazendo as escolas municipais, né? Como a gente tem um número reduzido de profissionais, a gente atende todas as escolas e a faixa é de até 10 anos de idade. Que é... Desculpa. Tá. Não, a pergunta que eu faço é a seguinte: na fase de atendimento adulto, na parte adulta, vocês atendem todas as faixas de idade ou tem alguma limitação de idade? Não existe limitação de idade. A gente atende nas unidades básicas, principalmente, existe a limitação de vagas, né? Um pouco difícil pelo número de pessoas que a gente tem no município. Mas não tem limitação de idade, não. Desde bebê, desde que haja necessidade e a possibilidade, até o idoso a gente dá atenção total. Não. Hoje a gente tem atenção básica apenas. Então, essas partes de especialidade, não. Mas dentro da atenção básica, que seriam as restaurações, alguns tratamentos mesmo de gengiva, uma raspagem simples, as extrações, sem limite de idade. Na atenção básica, não. Agora, na especialidade, a gente ainda não tem. E aí, não só no adulto, aí com relação à criança também, no caso da especialidade. Mas na atenção básica, sem limite de idade. Respondido. Tá claro. Mais alguma pergunta? Então, a Clarinda agora, né? Como a Clarinda está hoje representando o Conselho Municipal, porque o doutor Ayrton não está, a Vera vai falar sobre os recursos humanos, os treinamentos realizados no 3º trimestre. A gente, de novo, bom dia, de novo, né? A gente tem um setor na Secretaria de Saúde, que é a educação permanente, tá? Onde a gente propicia alguns cursos para os profissionais, então auxiliares, técnicos, auxiliares, enfermeiras e médicos. Nós tivemos agora no 3º trimestre os profissionais, né? O curso do Papa Nicolau, que foi da FOSP, onde foi a enfermeira mais uma auxiliar de enfermagem, o profissional do curso de saúde mental, tá? Do CAPS, os profissionais com curso de complicação crônicas de diabéticos, onde foi os médicos,
nesse curso, os clínicos, profissionais com o curso de oficina do projeto Renascente, que é o projeto que está se dando do Alto Tietê, né, onde eles estão trabalhando sobre a mortalidade materno-infantil. Os profissionais do curso do CISVAN, que é a alimentação do programa, né, onde a gente está conseguindo proporcionar esse curso na Secretaria de Saúde. Os profissionais do curso CIOSPES, os profissionais com o curso da bota de UNA. A bota de UNA é um curativo, onde é feito por auxiliares e enfermeiras, e a gente vai começar a implantar a utilização da bota de UNA aqui nas unidades básicas. E os profissionais com curso de teste rápido de diagnóstico, que é para o HIV, que é do DST. Tá? Total de profissionais treinados foram 33 profissionais, tanto médicos, auxiliares, como enfermeiras. Acho que é só, né, Paulo? Agora eu pediria para a Miriam, diretora da Vigilância, vir falar sobre a vigilância em saúde. Bom dia. Pode passar. A vigilância epidemiológica, o forte da vigilância epidemiológica é a imunização. Então, a gente tem um quadro aqui do total de vacinas aplicadas. Dá um total de 17.206 no terceiro trimestre de 2010. A gente vê em agosto uma quantidade de 9.691 vacinas em função da segunda etapa da poliomielite. Aqui a gente tem as doses aplicadas por vacina, né? Então a gente vê a poliomielite ali com 7.992, em função da campólio que teve, que é a segunda etapa, e a gente vê também a inclusão da vacina da meningite, a meningocócica C, que foi incluída pelo Ministério da Saúde. Aqui são as notificações, né? As doenças de notificações compulsórias, obrigatórias, realizadas pelo setor. Então, a gente vê aqui um número meio grande de atendimento antirrábico humano, né, em função do grande problema que a gente tem dos cachorros soltos na cidade, que acabam agredindo as pessoas, mordendo as pessoas. Tá? Aqui a gente faz uma monitorização através das DNVs, que é a Declaração de Nascidos Vivos, dos recém-nascidos com baixo peso. Né? Então, aqui a gente está vendo a ocorrência desses recém-nascidos com baixo peso dividido por mês. A gente considera os menores de 2,5 kg. Aqui também a gente consegue, através da DNV, monitorar as gestações na adolescência. Aqui são a ocorrência de nascidos vivos, né, a quantidade que a gente teve. A gente vê uma quantidade muito grande, isso aqui é tudo ocorrência dentro do município de Arujá, dentro da maternidade e no Hospital do AMA. Aqui é um comparativo entre as DNVs e as declarações de óbito, que a gente também tem dentro do setor, a monitorização. Aqui é um comparativo no mesmo período de 2009 com 2010. Então, a gente vê, né, o acréscimo que teve em função da questão da maternidade, está conseguindo dar conta da demanda dos partos aqui do município de Arujá. Esse aqui é o crescimento que teve de nascidos vivos no comparativo de 2009 a 2010. Aqui são os óbitos gerais, residência, né, comparativo de 2009 a 2010. O que a gente teve. Então, a gente ainda não tem, para nós, não veio a retroalimentação do Ministério da Saúde nas declarações de óbito. O que é isso? A gente ainda não recebeu a informação dos óbitos que ocorreram de pessoas residentes de Arujá e que acabaram dando óbito em outro município. Então, ainda o Ministério ainda não fez essa retroalimentação para a gente. A partir do momento que vem essa retroalimentação, esse número tende a subir um pouco. Aqui são os óbitos por causa básica, né? Então, a gente vê aqui um número mais elevado em doenças do aparelho circulatório.
DST-AIDS também é um programa independente, mas é diretamente ligado à vigilância em saúde. A gente faz a distribuição dos preservativos, né, em todas as unidades, em eventos. Tem a quantidade de 43.718 nesse terceiro trimestre de 2010. A distribuição da fórmula do leite infantil, né, para os bebês, que as mãezinhas são HIV positivo. Aqui são os pacientes que são encaminhados para consulta, para referência, né, no programa do DST-AIDS. É um serviço garantido pelo Ministério de Saúde, o encaminhamento desse paciente para uma referência, se houver a necessidade, e a gente encaminha todos. E aí foi feita a implantação do dispensador de preservativo em todas as unidades básicas, né? Então, está lá à disposição da população, a hora que ela quiser retirar o seu preservativo, sem ter que pedir para uma pessoa, ela vai diretamente, ela retira em qualquer unidade básica, inclusive na Secretaria da Saúde também tem. Zoonoses. Aqui a gente tem, né, os animais castrados, os recolhidos e os animais doados. Então, a gente teve uma campanha em julho de castração, né? A gente está conseguindo fazer algumas castrações fora da campanha também, com algumas parcerias que a gente tem. Os animais recolhidos, existe uma lei para recolhimento dos animais, a gente bate muito nisso, mas é extremamente difícil que a população consiga entender. Todo mundo acha que o animal está na rua, tem que ser recolhido, e se a gente fizer essa ação, a gente pode estar tendo um problema a nível de Ministério Público. Existe uma lei em que situação esse animal deve ser recolhido, e a gente se vê e cumpre essa lei. Tá? Dentro dos animais recolhidos, a gente procura fazer a doação desses animais. O que também não é muito fácil, porque as pessoas só querem animais filhotes, ninguém quer animal adulto. Então, a gente tem alguns animais que a gente acaba conseguindo doar. A gente tem situações assim no município de extrema tensão. A pessoa para lá na secretaria, larga uma caixa cheia de animal, se vira, e sai andando. A gente tem que fazer boletim de ocorrência, de preservação de direitos, porque não pode acontecer dessa forma, né? Então, todos os animais da rodoviária, a grande maioria desses animais, a gente recolhe e castra esses animais e acaba devolvendo, né? Não tem como a gente manter esse animal com a gente. Se tiver o interesse de uma doação, a gente acaba doando. O que acontece com esses animais da rodoviária? Por que eles estão lá? Porque as pessoas dão alimentação para esses animais. Se não tiver alimento, esse animal não vai ficar. E cada vez que a gente vai recolher um animal, é uma faca de dois gumes. Tem aquelas pessoas que querem, tem aquelas pessoas que querem até agredir os agentes. Então, é muito complicado lidar com essa questão da população, né? A gente tem, às vezes, o animal agrediu. O animal agrediu porque ele foi agredido. Existem pessoas que agridem os animais, evidentemente, ele vai responder. A gente procura recolher os animais das pessoas que têm andarilho, que tem 6, 7 animais. Esses animais, eles acabam se tornando agressivos, porque ele quer proteger essa pessoa. Então, a gente acaba recolhendo, faz a castração. Cada vez que esse animal é castrado, já reduz significativamente o número de agressividade desse animal. Tá? Ele passa a ser um animal mais dócil. Só que é muito complicado lidar, porque o que acontece? Não tem a questão da posse responsável. Todo mundo quer um bichinho, quando ele é pequenininho, cresceu, começou a dar trabalho, solta na rua, e aí é problema da municipalidade. Então, é um problema de educação, em primeiro lugar. Aqui o atendimento das reclamações das zoonoses, né? A gente tem a desratização, reclamação de entulho e mato alto. Essa reclamação de entulho e mato alto, vale frisar que não somos nós que fazemos. A pessoa até reclama e a gente repassa essa reclamação para o setor que é de competência. Tá? Retirada de animais peçonhentos, cobra, aranha, escorpião. Quando existe, a gente faz a captura e encaminha para o Instituto Butantan para verificar qual que é esse peçonhento. Reclamação de cão errante, agressor em via pública, que é a questão do cachorro sem dono, que está agredindo. Então, a gente vai fazer esse tipo de atendimento. Uma das raças que a gente sempre tem que atender, que isso está
na lei é o pitbull, que é um animal extremamente agressivo. Toda ocorrência com pitbull a gente se vê na obrigação de estar atendendo, e não são poucas ocorrências com pitbull. Retirada de animais atropelados e doentes, também a gente tem que fazer, não podemos permitir que esse animal fique em sofrimento numa via pública. Reclamação de maus tratos a animais domésticos, que é muito, e às vezes é vizinho que reclama do outro vizinho, é porque está com o animal, e a gente vai lá, vai verificar a veracidade dessa reclamação, se realmente esse animal está sofrendo maus tratos, a gente vai notificar essa pessoa de como tem que ser feito o trato com esse animal. Retirada de animal silvestre, né, que tem muito, o povo fica, tem um bicho preguiça, deixa o bicho preguiça em paz, ele não está incomodando ninguém, ele está às vezes no mato, no ambiente dele, ele não está atrapalhando, a gente vai retirar ele para quê? Né? A gente tem que orientar a população também sobre isso. E as reclamações de água parada. O ProAgua, que é um programa do Ministério, que a gente cumpre, né, existe um número fixo que a gente faz constantemente. Vigilância sanitária. Então, tem a liberação das licenças de funcionamento, né, e as vistorias atendendo à solicitação de cadastro, licença de funcionamento. E essa demanda é de acordo com a solicitação. Vou fazer uma pergunta para vocês, talvez. Nós sabemos que nós hoje não temos, não autorizamos licença para ambulante. Como que vocês fazem essa vigilância com esses ambulantes que estão tanto na rodoviária, ponto de ônibus, Avenida Amazonas e por aí afora, que vende cachorro-quente, caldo de cana? Vocês têm feito uma fiscalização, se faz, se não faz, orientam eles? Inclusive, nós vimos uma matéria a respeito de botijão de gás, se não me engano que foi no Rio de Janeiro, esses botijões de gás pequenininho, está havendo, acho que foram 2 explosões, vocês têm orientado, como é que está se passando? Nós temos um treinamento de manipulação de alimentos. Para esses ambulantes, a gente sempre chama eles para fazer esse treinamento, como manipular esses alimentos. Só que existe uma situação. Existem situações que a vigilância sim pode atuar, e outras situações que não dependem da vigilância, que tem que ser outras entidades dentro da prefeitura ou até mesmo uma denúncia a nível de polícia. Tudo que chega para a vigilância, a gente vai dar conta dessa demanda. Essa questão de ambulante é uma questão complicada, né? Então, tendo a denúncia, a gente consegue ir atrás. Nós não temos quadro suficiente para ficar indo de caso em caso. Tá? Nós temos 3 fiscais na vigilância sanitária. 3, apenas 3 para dar conta de toda a demanda. Então, a gente precisa que entre a solicitação para a gente. Entrando a solicitação, a gente vai dar conta da demanda sim. Aqui é o quadro de vistorias, né, os retornos para avaliação do cumprimento das solicitações realizadas em vistoria. Toda vez que é realizada uma vistoria, a gente passa uma notificação e depois a gente retorna para ver o cumprimento dessa notificação. Essa notificação ela tem um prazo e a gente retorna para ver se foi atendido a contento, se ainda está faltando algum item do que foi solicitado. E as liberações, e aí logo em seguida vem a liberação se tiver tudo a contento. Aqui são as ações de aplicação de termos e autos, né, os autos de inflação, imposição de penalidade, termo de inutilização de produto, termo de intimação e o atendimento da reclamação. Quando volta, ali aquela questão, né, atendimento à reclamação. Às vezes a gente tem assim, uma pessoa liga, eu comprei um produto que estava estragado, vencido. Quando foi que comprou? Foi a semana passada. Já joguei fora e não tenho a nota. Não tem como a gente verificar. Né? A pessoa, quando ela tem que segurar o produto e tem que ter a nota para comprovar a veracidade que ela comprou. Senão é impossível a gente poder fazer uma vistoria nesse sentido. Aqui são os estabelecimentos novos cadastrados. Controle de vetores. Aqui é o Programa Nacional de Combate à Dengue, né? Aqui é a monitorização e avaliação dos pontos estratégicos e os pontos de armadilha. Aqui são os imóveis trabalhados no controle da dengue. A gente teve nesse trimestre 5.924 imóveis trabalhados, que é o trabalho de casa a casa,
que os agentes fazem. Aqui os pontos positivos que a gente tem, que a gente está monitorando. Esses pontos positivos através dos pontos estratégicos, que são as armadilhas que a gente mantém. Aqui os pontos estratégicos pesquisados. Da vigilância em saúde, já terminei. Alguém gostaria de fazer algum questionamento? A Eliana agora vai falar sobre os dados financeiros. Tem um número de quantos abortos foram feitos em Arujá de 2009 a 2010? Quantas mulheres sofreram de aborto? O que nós temos são as declarações de óbitos e declarações de nascidos vivos, tá? Então, nós temos os óbitos fetais, a gente tem esse controle, e as declarações de nascidos vivos de, assim, baixo peso, 500 gramas, 600 gramas, que pode evoluir para um óbito. Existem, o aborto, você tem aí a curetagem, que você pode fazer no 3º mês, isso a gente não tem esse dado. Dentro da vigilância, não. Mas esse dado dá para se fazer um levantamento dentro do hospital. Então, para passar para a população quantos abortos tiveram no município no ano e o que foi feito para uma preventiva para isso, como foi a cidade, a saúde, né, agiu em cima disso. Porque assim, não tem um número específico. E se a saúde de Arujá tem suporte para isso? Se uma mãe chega lá com um aborto, por exemplo, uma jovem lá, está com princípio de aborto, ou o próprio aborto mesmo. Arujá tem suporte para isso? A saúde tem suporte para cuidar disso? Primeiro, as notificações de curetagem, né, elas são realizadas na maternidade municipal. Todos esses casos são atendidos pela maternidade municipal, e esse ano nós não tivemos nenhuma ocorrência de óbito, me corrija se eu estiver errada, Paulo, ou qualquer intercorrência maior, né, um risco maior para adolescente. Agora, essa questão que você fala é muito importante, de existir um trabalho de educação constante com relação aos adolescentes, né? A saúde pública é muito abrangente e a gente tenta atuar nas questões, a gente tenta atuar dentro das nossas possibilidades, limitações financeiras e recursos humanos, mas com certeza esses dados são monitorados pela secretaria. Eu acho que uma coisa importante que eu gostaria que a Miriam falasse um pouquinho, que ela é responsável por esse programa, falar um pouquinho sobre a dengue hoje no município, como ela se encontra e o que a secretaria vem fazendo nas medidas preventivas. O senhor quer perguntar mais alguma coisa sobre o aborto? Eu posso falar também que a gente tem o planejamento familiar, que ele é fundamental. É onde é feito todas as orientações, porque a gravidez ela tem que ser planejada. Esse é o grande insight para se evitar abortos, para se evitar uma gravidez indesejada, uma criança que vem ao mundo sem ter um preparo dos pais. Então, existe um programa de planejamento familiar em todas as unidades, onde é trabalhado as gestantes, e não só as gestantes, as mulheres com mais idade que tentam ter um filho, ou às vezes até engravidam sem estar preparada para aquela gravidez naquele momento. Tá? Realmente, o planejamento existe e uma das finalidades é essa. O que a gente encontra hoje é muito, em todo lugar, não é? No Brasil inteiro, a dificuldade da adesão da adolescente para o planejamento familiar. Então, o planejamento não são feitas para as grávidas, são feitas para planejar quando você quer engravidar ou quando você quer iniciar a sua atividade sexual, sem correr risco, não é verdade? Então, esse é um trabalho, assim, acho que é um desafio de todo o país, não só do município, com relação à gravidez na adolescência.
como a Dagmar solicitou, a respeito da dengue, nós estamos agora no finalzinho de 2010, início de 2011, trabalhando muito a questão da dengue, a questão preventiva da dengue. A gente entende, quanto profissional da saúde, que a dengue só vai ter um resultado a partir do momento que a população se conscientizar do papel importante dela no combate à dengue. A dengue não depende da saúde, não depende do prefeito, não depende absolutamente de ninguém. Depende de todos nós juntos. Então, o que a Arujá está fazendo nesse momento? Nós estamos fazendo um circuito de prevenção da dengue, que está atingindo toda a rede estadual, municipal e privada de ensino de Arujá. É uma atividade que é desenvolvida nas escolas, para as crianças, direcionado para as crianças e para os adolescentes, de acordo com a faixa etária, falando sobre a dengue, o que é a dengue, quais os sinais e sintomas da dengue, como se prevenir a dengue. Por que a gente optou em trabalhar com a criança? Porque a gente entende que a criança realmente vai reproduzir isso dentro de casa. Além desse circuito, que já iniciou em setembro, a gente já tem mais de uma média já de 2.000 crianças que já foram atendidas por esse circuito. A gente adquiriu também uma semente de um arbusto, que é a Crotalaria juncia, que é um arbusto que depois que ele floresce, ele dá uma flor que atrai uma libélula, que é um predador natural da dengue. Também estamos fazendo essa distribuição. Essa distribuição está sendo feita de que maneira? Está sendo feita no circuito da dengue, existe dentro da secretaria disponível para toda a população, quem quiser é só retirar. Já fomos no centro, no polo industrial, para ver a quantidade de indústrias que tem, para fornecer para os funcionários das indústrias. Existe sim essa vontade imperativa de trabalhar muito a questão educacional da dengue. Não adianta a gente se iludir e falar, vai resolver. Vai resolver a hora que todo mundo tiver consciência. Enquanto não tiver consciência, não vamos ter uma resolução. E isso não é um problema de Arujá, é um problema do Brasil. O ministro nosso, ele já está dizendo como que está sendo a projeção para 2011. Então, ele pensa que, todos os estudos, 2011 pode ser pior que 2010, dependendo de como a população vai trabalhar essa questão. E esse é o momento. A partir de novembro, a gente vai estar... Eu, na verdade, vou estar indo em todas as unidades, vou estar conversando com o PA, com o AMA, que a gente vai estar colocando efetivamente o nosso plano de contingência da dengue para funcionar. Por que não agora? Porque agora não é o momento. O momento é a partir da segunda quinzena de novembro, que é quando a gente começa a esperar os casos. Não adianta eu ir lá agora e falar, explicar. As pessoas têm N outras coisas para fazer. Quando chegar em novembro, ninguém vai estar lembrando mais da dengue. Não vai lembrar tudo o que eu falei. E nós temos um plano de contingência que foi montado, que foi aprovado, que foi passado pela SUSEM, que é o nosso órgão norteador, que disse, está ok, use esse plano de contingência para 2010, 2011. Então, a dengue a gente está trabalhando exaustivamente, todos os dias. A gente não para um minuto de pensar na dengue. Mas a minha fala é sempre a mesma. Existe a necessidade da responsabilidade, da conscientização. Se não houver a conscientização, infelizmente, todos os nossos esforços vão por água abaixo. Eu vou mudar um pouquinho a ordem aqui. Eu pediria para o Paulo, que é o diretor da ProSaúde, vir falar sobre os PAs e a maternidade. Acho que melhor deixar a questão financeira para o final, né? Bom dia a todos. Dando sequência aí, uma satisfação. A ProSaúde está apresentando os resultados do terceiro trimestre e de suas ações. Vamos começar pelo pronto atendimento municipal, o PA Central, né? Que teve a seguinte produção do terceiro trimestre. Aqui está o total em vermelho, verde e amarelo, que representa julho, agosto e setembro, onde julho foram atendidos 8.549 pacientes, agosto 8.759 e setembro 8.324. Que esse total de atendimento, que representa 25.500 atendimentos em média ali, eles estão distribuídos nas seguintes especialidades.
Na clínica adulto, que representa aí 70% aí do total dos atendimentos, foram atendidos em julho 6.443, em agosto 6.350 e setembro 6.258. A segunda especialidade de maior demanda foi a pediatria, que em julho ocorreu 1.708 atendimentos, agosto 2.048 e setembro veio para 1.655 atendimentos. A ortopedia, que é só na urgência e emergência, de casos de fratura e também de casos de maior gravidade em decorrência de traumas, foram 105 em julho, 75 em agosto e 122 em setembro, cujo mês representou um dos meses de maior gravidade atendida no PA. Ginecologia e obstetrícia, 293 em julho, 286 em agosto e 289 em setembro. Isso representou, em média, um total de acima de 25 mil atendimentos. Aqui um comparativo entre o segundo trimestre e o terceiro trimestre. No segundo trimestre foram atendidos 31.119 pacientes e no terceiro 25.632, que dá o total, então, que nós havíamos comentado na planilha anterior. O segundo trimestre representou a entrada do inverno, onde houve uma grande procura, principalmente por doenças respiratórias, né? Já estabilizado a partir do terceiro semestre, com agosto e setembro, muito embora também com a entrada da primavera haja bastante pacientes com problemas respiratórios, né? Mas ele se estabilizou ali, agosto e setembro, já observa uma consistência na média de atendimentos. A ortopedia foram atendidos, então, no segundo trimestre, 240 pacientes, e no terceiro, 302. E a pediatria, de 8.084 no segundo, para 5.411 no terceiro trimestre, o que é visto de bons olhos, quer dizer que a população está saudável, né? E a ginecologia e obstetrícia incrementou um pouquinho, de 808 no segundo trimestre para 868 no terceiro semestre ali, e até ocorreram, com exceção do mês de agosto, que deu um número menor de partos, ali o resto acima ficou em média 65 partos mesmo, né, que nós vamos ver mais à frente. A origem dos pacientes, 82,1% é de Arujá. O segundo município mais atendido é Itaquá, por ser um município vizinho de Arujá, e às vezes é mais perto para eles, ou eles têm mais condições, pelo bom sistema de transporte de Arujá, vir até o PA, do que ir até as unidades básicas de Itaquá, ou o Hospital de Itaquá. Então eles procuram, e a gente é obrigado a atender, porque o SUS ele dá direito a atendimento a todos, independente da região, né? Guarulhos é o segundo município, 2,4%, e vem Mogi das Cruzes, São Paulo, Santa Isabel, e outros municípios também que têm pouca representatividade para estarem identificando. Uma análise, Santa Isabel, acho que a procura ela é intencional. São Paulo e Mogi das Cruzes, e boa parte dos pacientes de Guarulhos, feito análise no perfil ali, são pacientes que trabalham em empresas de Arujá, só tem acidente de trabalho ou, né, algum mal-estar, e é atendido, então, no pronto atendimento. Aqui uma análise da produção realizada e a meta contratual, né, que é a meta planejada. Nós tivemos aqui em julho e agosto um atendimento acima da média, e no mês de setembro atendemos 9 pacientes a menos da meta contratualizada, né? Fazendo uma análise dentro dos dois trimestres, aliás, uma análise em cima do contratual total, atendemos 633 pacientes acima da média planejada.
Agora, o pronto atendimento do PA do Parque Rodrigo Barreto é o primeiro trimestre que a gente está apresentando, em razão dele da abertura ter ocorrido no dia 7 de julho, né? Em julho foram atendidos 1.986 pacientes, porque ele abriu no dia 7, então teve 7 dias aí que não teve atendimentos, ficando com uma média inferior a 514 pacientes em relação à meta. Em agosto, nós atendemos 3.181 pacientes e setembro, 3.093. No trimestre, ali, no somatório geral, foram atendidos 8.260 pacientes, ficando 760 acima do planejado. Agora, os dados, os indicadores da maternidade. A produção de atendimento julho, agosto e setembro. Ali está em julho. Em julho foram. Desculpa, aí não. Produção de partos em julho, agosto e setembro. Acho que está trocado esse slide aqui, né? Tá, eu posso ressaltar aqui também. Tá. Em julho, então, foram feitos 73 partos, em agosto 53 e setembro 69. Somado no ano, nós já realizamos 525 partos na maternidade e mais 55 de outros procedimentos, né, que deu um total de 600 procedimentos dentro da maternidade realizado ali, em 2010. A produção, então, representa parto normal 57% e parto cesárea 43%, que está dentro do aceitável ali, até pelo histórico, né? Então, outros procedimentos realizados na maternidade de transferências no trimestre foram 10, né, e no berçário foram 2, atendimentos em observação foram 6, que são aquelas pacientes que durante sua gravidez não se sente bem, vêm, ficam em observação, são assistidos pelo médico gineco-obstetra e estabilizado, elas são liberados para continuidade do tratamento nas unidades básicas, fazendo o seus pré-natal e levando a conhecimento do médico da unidade esses atendimentos, né? E outros foram 4 que são pequenas intercorrências também. Aqui, o número de procedimento da maternidade realizado de Arujá foram 559, de Itaquá, novamente, né, o nosso vizinho, o irmão ali, né, 31, Mogi 6, e de outros municípios ali, tal qual Santa Isabel, São Paulo, Suzano, um procedimento total. 95% dos partos realizados na maternidade do total, incluindo Arujá e outros municípios, 95% já fizeram pré-natal, 5% não foi realizado pré-natal. Desses, mais de 90% são gestantes de outros municípios que a gente atende, que procuram maternidade e não fizeram pré-natal no seu município. E no município de Arujá, mais de 99% fizeram o pré-natal, o que demonstra ali todo o empenho, toda a intensificação e a preocupação do município, da Secretaria de Saúde em relação às gestantes. Bom, era isso que eu queria apresentar. Só queria destacar também que... Só queria destacar aqui, secretário, o índice de satisfação também no trimestre do PA e da maternidade. O pronto atendimento teve 66% de bom e ótimo e a maternidade 100% nesse trimestre, que demonstra que Arujá tem uma maternidade de referência e pode ser, sim, comparada
com as principais maternidades da região ali em qualificação de atendimento e muitas vezes atendendo até médio risco, né? Obrigado aí, então vou chamar a Eliana aí para apresentar os custos dessa produção toda. Bom dia. Aqui eu tenho a arrecadação do terceiro trimestre. Em julho foi por volta de 7.182.000, em agosto 8.246.000 e em setembro 7.576.000. Isso em arrecadação somente de impostos. Em cima dos valores que eu acabei de mencionar, é efetuado um cálculo de 15% e depositado numa conta bancária no Banco do Brasil, que é vinculada ao Fundo de Saúde. Em julho foi 1.077.000, em agosto 1.236.000 e em setembro 1.136.000. Aqui eu tenho a aplicação nossa no terceiro trimestre, que atingiu o índice de 24,29%. E a obrigatoriedade nossa é 15%, né? Então, nós fizemos uma aplicação a maior no trimestre de 9,29%. Aqui eu tenho no exercício de janeiro a setembro. A nossa obrigatoriedade de 15% seria uma despesa de 11.473.000, mas com todas as despesas que a gente efetua no Fundo de Saúde, nós atingimos 16.192.000. Então, fizemos uma aplicação de 21,17% e no acumulado 6,17% a mais do que a obrigatoriedade. Aqui a despesa por fontes de recurso. As vinculadas são os repasses que o Ministério da Saúde repassa para nós, que são todos os programas, né? Então, o Ministério repassou para nós 1.397.000 e com recursos próprios nós pagamos 5 milhões. Então, o total da despesa no trimestre foi de 6.565.000. E desse montante, só 1.397.000 com a ajuda do governo federal. Aqui é a total de despesas por centro de custos. Então, aqui eu coloquei, né, que se eu observar lá o total da despesa, bate com o que eu falei anteriormente, e aqui foi dividido com o pessoal dos 6 milhões, 2 milhões foi para pessoal, 187.000 com medicamentos, isso é no trimestre, tá? Material médico, 67.500, manutenção e conservação, 35.200, serviços de diagnósticos, 151.600, em obras foi 14.800, equipamentos ainda gastamos 117.400, né? E a terceirização dos serviços, 3.509.000, que é justamente o serviço que o Paulo acabou de descrever, e mais a remoção que a operadora que trabalha com a gente é a Bergamasco. E outras despesas, incluindo água, luz, telefone, limpezas e outras despesas assim rotineiras que aparecem, no valor de R$366.000. E aqui é o demonstrativo dos saldos bancários das contas vinculadas que eu mencionei anteriormente. Então, para cada tipo de programa, eu tenho uma conta vinculada. Do DST-AIDS, né, eu estou com saldo de 28.800. O teto da Vigilância e Saúde, que é o programa que a Miriam descreveu todo, eu tenho um saldo acumulado de 47.167. O CAPS, que veio porque para implantação ainda nós temos 3.220, mas que já foi também no trimestre, ele aparece, mas já foi gasto, né? O PAB, que é a atenção básica, nós estamos com saldo de 92. O PAB a gente utiliza para pagar médicos e medicamentos. E assistência farmacêutica, nós temos 231.000 também, que esses medicamentos só podem ser comprados dos que estão no Rename, né? E o 19.212 é o faturamento que a gente tem através dos serviços feitos tanto no PA como nas unidades. A gente tem um saldo bancário só de R$ 97,17. E o da glicemia é um recurso que vem do governo do Estado
Esse saldo de 11.840 também já foi utilizado, né? E a última conta ali de 302.132 é onde a gente deposita os cálculos que eu mencionei em cima dos impostos. Bem, a gente está à disposição para quaisquer pergunta, esclarecimento. Bom dia, secretário Dagmar. Bom dia a todos presentes aqui nessa Casa de Leis. Dagmar, nós travamos uma discussão na sessão passada, segunda-feira, aqui na Câmara Municipal, e eu até encabecei uma questão a ser discutida, a gente montar uma comissão para poder entender mais essa questão da saúde, uma comissão de acompanhamento, porque nós temos muitas demandas, né, nessa área de saúde. E uma questão que vem afligindo os nossos munícipes é essa questão de dificuldade de remoção de pacientes para hospitais de referência. Então eu queria entender melhor, eu sei que essa dificuldade não é uma exclusividade nossa, é uma exclusividade do Brasil inteiro. Então eu tive recentemente casos que a gente sente a dor assim, de forma mais pessoal e até mais profunda, quando você tem um caso que você está atuando. E esses dias eu tive um companheiro que chegou a óbito, ele estava no pronto atendimento, aparentemente ele estava muito tranquilo, muito sereno, muito calmo, só que ele estava infectado com câncer, que já tinha disseminado para outros órgãos. E a família estava preocupada, tal. Então quando ele tomou uma determinada medicação, ele conseguiu sanear aquela dor que ele estava sentindo. Aí eu orientei, como eu não conseguia de jeito nenhum remover ele, mas nem por decreto. Eu falei para a família, assina um termo de responsabilidade, eu tenho um companheiro que é diretor clínico lá do Padre Bento, em Guarulhos, acabei removendo ele para lá, né? E lá fizeram todos os exames rapidamente e já rapidamente identificou o que ele tinha, que era um câncer disseminado já para vários órgãos. Não deu tempo de fazer a cirurgia. Ele veio a óbito, para o nosso lamento e tal, e foi uma coisa triste. Nós não temos ainda, eu acredito, não temos essa infraestrutura para tratar de casos como esse, e eu queria entender o seguinte, eu andei conversando com alguns médicos, não quero nem citar nomes, e alguns médicos me disseram o seguinte, falou, Márcio, o município de Arujá está com um probleminha sério, né, e é uma questão talvez técnica que precisa verificar, que muitas vezes o médico de Arujá dá um diagnóstico, certo? Um diagnóstico X. Quando chega no hospital de referência, o diagnóstico é Y, ou seja, o diagnóstico é outro. E aí os médicos os hospitais de referência têm feito, entre aspas, um boicote para receber pacientes de Arujá. Isso foi um médico da municipalidade, um ou dois médicos, que me falaram isso. Eu vou levar isso adiante. Eu vou pesquisar isso de forma mais profunda. Uma segunda questão que chegou para mim, que eu gostaria de entender, quando o município encaminha um paciente para um hospital de referência, existe algum convênio ou algum numerário que o município de Arujá precisa estar arcando, algum programa desse, que não arca, ou que arca. Eu quero saber primeiro se existe esse programa. E entender um pouco por que a nossa dificuldade é um pouco mais acentuada do que dos outros municípios vizinhos. Só um questionamento com o vereador. Não existe já a comissão de saúde da Câmara? Existe uma comissão. Será que dentro dessa comissão, não sei, até não daria para a gente discutir essas questões, vereador? É uma sugestão só, para não criar, de repente, uma outra comissão, alguma coisa. Isso é só uma ideia. Eu acho muito importante o que você está colocando, o senhor, desculpa, né? Enfim, são questões que a gente tem debatido muito na região do Alto Tietê com relação com os outros secretários, as dificuldades de transferência, a qualidade no atendimento, tudo isso é um perfil não do município, mas de toda uma região. Eu acho muito válido, muito importante, agradeço a sua preocupação de estar aqui e querer entender como é que funciona a saúde, qual é a nossa realidade e quais são as obrigações do SUS com relação ao município. Vamos o mais rápido possível montar, eu não sei se aí por essa própria comissão ou se por uma outra, que aí acho que tem que ser discutido aqui entre seus pares, né, para poder decidir. Você me falou sobre isso, desculpe, qual foi o outro? As transferências, né? Você falou...
Sim, então, isso tudo eu acho que cabe dentro dessa questão que nós estamos colocando, da qualidade do nosso atendimento, dos nossos profissionais. Acho que tudo isso é muito importante, tem que ser discutido sim mais a fundo. E eu fico muito contente de ter alguém realmente aqui da Câmara para poder entender como é que funciona. Nós damos o sangue, a gente faz o que é possível dentro das nossas, sempre falo, das nossas limitações financeiras sim, e da nossa realidade regional. Então, é mais uma força que vem e que pode, de forma legítima, falar dos problemas junto com a gente e procurar a solução. Não é mesmo, Paulo? O Paulo é lá do hospital, eu acho que ele pensa da mesma forma. Alguém mais quer colocar? Voltando ali no gráfico, na parte financeira, a parte de remoção Bergamasco, né? Aquela conta são 3 milhões? Voltando, teve outro, despesa de outros. Tá, ali são todos os serviços terceirizados, tá? Incluindo, né, na hora que eu falei, incluindo a Bergamasco e a ProSaúde, que é o contrato do Barreto, maternidade e PA Central. Não. Terceirização de serviços. Então, essa remoção da Bergamasco, essa parte terceirizada, é muito dentro do dele? Não. Ali a gente paga. Ali a despesa ali Não tem outro. Eu acho que sim. Deu 3 milhões e pouquinho. E no trimestre daria 1 milhão para cada. Ali, ó. Não, é terceirização. Terceirização, tá? Então, tem um número que aparece 3 milhões lá, são todos? Então, os 3 milhões ali são as terceirizações, não é só Bergamasco. Na hora eu mencionei né, na remoção que a gente paga por Bergamasco, não é isso. Então, lá está como terceirização de serviços, tá? Não, eu citei tanto a ProSaúde quanto o Bergamasco. Tudo. Porque todos os contratos, porque ali eu não sei, por exemplo, que nem pessoal, entendeu? Eu não separo. Ali no pessoal tá somado vencimentos, obrigações patronais e todas as despesas com funcionários. 3 milhões, mas temos o contrato do PA Central, né? Temos a maternidade e temos também o Barreto. Só que no trimestre eu empenho às vezes assim, por exemplo, se eu fiz um aditamento de contrato, eu não empenho só pelos 3 meses, eu empenho muito mais. Entendeu? Por exemplo, no trimestre eu empenhei 3 milhões, mas esses 3 milhões que eu empenhei, ele está para me atender 6 meses. Deu para entender? Tá? Eu não estou liberando as parcelas. As parcelas, os pagamentos serão efetuados, né, por parcelas mensais. Tá? Mas quando eu faço o empenho da despesa, eu faço ele no global. Eu já deixo ela programada. A partir do momento que eu faço o aditamento, se o aditamento é 100 mil por mês, eu vou empenhar 12 milhões. Só que eu vou liberar mensal. Eu já deixo empenhado, porque eu não posso, toda despesa que eu faço, que eu já sei quanto eu vou pagar, eu já tenho que deixar ela já empenhada. Mais alguma pergunta?
Eu gostaria de convidá-lo, desculpe, eu não sei o seu nome. Wilton, nós temos dentro do Conselho Municipal a Comissão de Prestação e Avaliação de Contas da Saúde. E antes dessa apresentação, os membros vão até a prefeitura e as contas são abertas lá e explicadas. Então, assim, acho que para você ter um entendimento melhor, seria interessante um dia participar da reunião do Conselho e ir até junto com essa comissão, para poder entender como é que funciona, né, o trabalho lá dentro na contabilidade. Tá bom? Mais alguma colocação? Bem, então eu gostaria de agradecer a presença de todos, do vereador Souzão, do vereador Dr. Márcio, da imprensa, de todos aqui presentes, dos funcionários, né? Encerro aqui a prestação de contas do terceiro trimestre de 2010.